Naquela primeira apostila, tá? Quarto bimestre, aula 1. O primeiro tema que a gente vai ter lá vai ser fenômenos ondulatórios. Algumas coisas a gente já viu, mas vamos lá. Ó. Quando a gente está falando de fenômenos ondulatórios, pessoal, a gente vai tratar de 4 situações com mais afinco, né, com mais profundidade. Os 2 primeiros são reflexão e refração, que a gente vai falar hoje. Tá? A gente vai fazer uns exercícios, leva algumas questões com muitos cálculos. Difração e polarização, que a gente ainda vai falar semana que vem. Tá? A primeira definição, quando a gente fala de fenômenos ondulatórios, é a reflexão. E quando a gente fala de reflexão, nada mais é do que um fenômeno que reflete de uma superfície para outra. Então, por exemplo, tenho um espelho, joguei um feixe de luz nesse espelho, né? Peguei, acendi uma lanterna de um celular, uma lanterna, uma luz vermelha, uma luz amarela, não importa. Joguei um feixe de luz ali. O que vai acontecer? Esse raio solar ele vai bater nesse espelho e ele vai refletir para o meio mesmo externo. Então, refletiu aqui, bateu, refletiu para o mesmo meio, é o que a gente chama de reflexão. Um espelho com uma superfície bem polida, um espelho côncavo, né, um espelho convexo, todos esses objetos eles têm a capacidade de refletir uma imagem, refletir uma luz solar, um feixe de luz, qualquer coisa desse tipo. Tá? Coloquei aqui, ó, um desenho que vai representar isso bem pra gente, inclusive esse desenho está na apostila. Vamos imaginar o seguinte aqui a gente imagina que a gente tem uma superfície, ela está bem lisinha, tá? Está tudo rachurado aqui, mas eu vou apagar isso. Imaginar que isso aqui seja um espelho, uma superfície bem lisinha, uma superfície bem polida. Em algum dado momento a gente pegou e jogou um feixe de luz lá nesse espelho, tá? E vamos imaginar que a inclinação aqui, olha, essa reta aqui é o que a gente chama de reta normal, tá? Essa reta ela é uma reta imaginária e a gente chama ela de reta normal. E ela vai estar sempre perpendicular ao objeto aqui. Se isso aqui é um espelho, ela vai estar perpendicular ao espelho. Perpendicular, quando eu digo, é que ela está formando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, se eu só tenho o espelho aqui completamente deitado, eu vou ter uma reta normal completamente em pé. Um ângulo de 90 graus aqui. Aí eu peguei e joguei um feixe de luz nesse espelho. Uma inclinação aqui qualquer. Pode ser uma inclinação de 30 graus, pode ser uma inclinação de 20, 30, 40, não importa. Tá? Vamos imaginar que aqui a gente tenha 30 graus aqui nessa inclinação em relação a essa reta normal. O que vai acontecer aqui? A partir do momento que esse feixe de luz bater nesse espelho, ele vai refletir. E a gente diz que essa reflexão ela vai apresentar a mesma angulação, o mesmo ângulo desse raio incidente. Então, se aqui a gente tinha 30 graus, o raio refletido nesse espelho também vai ter 30 graus. Se eu tenho um ângulo incidente de 45, o ângulo refletido também vai ser 45. Sempre o mesmo ângulo aqui. Tá? Então, essa é a principal característica, esse é o ápice. A gente precisa saber em relação à reflexão de um raio solar, de uma luz, qualquer coisa desse tipo. Tá? O raio incidente sempre vai ser igual ao raio refletido. A velocidade, o comprimento da onda, a frequência não vai alterar. Tá? Então, a mesma velocidade que bateu, ela vai refletir. O mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, nada altera. O raio incidente, o raio refletido, é perpendicular ao normal, como eu falei, vai apresentar sempre o mesmo ângulo, são coplanares. E o ângulo de reflexão e de incidência tem o mesmo valor. Tá? Então, esse aqui é 30, aqui é 30. Tá? Basicamente está explicado aqui tudo isso que eu falei. Coloque isso no caderno de vocês e não esqueçam disso, que isso é muito importante, isso aqui cai muito. Isso aqui é em relação à reflexão de um raio solar, de luz, qualquer coisa desse tipo. Mas a gente também pode ter uma reflexão no pulso de uma corda, que isso aqui inclusive a gente já viu. Vamos imaginar o seguinte aqui, vamos relembrar. Tá? Isso aqui cai bastante também. Imaginar que a gente tem uma corda aqui, a gente prendeu essa corda numa parede, só que a gente não prendeu essa corda completamente, essa corda está com uma das extremidades meio frouxa, meio solta aqui, né? Prendi, mas deixei ela frouxa. Fui lá, sacudi essa corda, né? Dei aquela balangada na corda lá e tal. O que vai acontecer aqui? Né? Com as experiências do nosso dia a dia, que em algum momento da nossa infância a gente já fez isso. Essa corda ela vai formar uma onda, certo? Vai formar uma onda aqui, tá? Ela vai bater nessa parede, ela vai bater nesse objeto que ela está presa. E como essa extremidade está livre, o que vai acontecer com a reflexão dessa onda? Ela vai virar,
mas na mesma direção. Então, se ela estava virada para cima aqui, ao bater nessa parede, ao bater nesse objeto que ela está presa, ao refletir em direção oposta, ela vai estar aqui na mesma direção. Se ela está virada para cima, ela vai continuar virada para cima, tá? Não, isso que a gente chama de inversão de fase, né? Não existe inversão de fase quando a extremidade aqui dessa corda estiver livre, tá? Ah, isso eu peguei a mesma corda e prendi, deixei ela fixa na parede, dei um nó bem forte nela lá, deixei ela bem presa. Aí já vai acontecer uma inversão de fase. Essa onda vai bater na parede e na hora que ela refletir na outra direção, ela vai inverter a fase dessa onda, ela vai virar ao contrário. Então, se ela está virada para cima, ela vai passar a estar virada para baixo. Tá? Essas duas observações em relação à reflexão de pulso também é muito importante. Tá? E também é uma reflexão. E coloquei aqui espelhos, a gente ainda vai falar melhor sobre espelhos planos, tá? Sobre imagens em espelhos planos, quantas imagens consegue formar ali. Mas aqui eu coloquei uma pincelada inicial, para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, ó. Reflexão no espelho. Vamos imaginar que esse ponto P que a gente tem aqui em cima, tá vendo? Imaginar que seja um objeto qualquer, seja um mouse, uma caneta, qualquer coisa. E aqui a gente tem um espelho, tá? O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai refletir uma imagem nesse espelho, obviamente, né? E vamos imaginar que aqui a gente tem uma pessoa, esse OBS aqui significa que ele é um observador. E esse observador ele vai olhar esse objeto através do espelho, um ângulo qualquer aqui. O que acontece nesse caso? Os raios, né, luminosos que a gente tem nesse objeto, ele vai refletir aqui nesse ponto O, chegando aqui na visão desse observador. Ele vai atingir aqui e vai chegar aos olhos desse observador. Tá? E também, essa reflexão ela também vai acontecer no espelho. Então, consequentemente, ó, a gente tem uma reflexão de uma imagem aqui nesse espelho, formando a imagem aqui desse lado de cá do espelho, que a gente pode chamar de imagem pelinha. Então, se esse objeto era um P, a imagem projetada atrás desse espelho é o que a gente chama de pelinha. E acontece mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o que a gente chama de ângulo incidente, né? Bateu aqui a gente tem a reta normal, tá? Refletiu a imagem para o observador, um ângulo refratado que vai ser o mesmo ângulo do raio incidente. E essa imagem vai se projetar desse jeito aqui dentro do espelho, né? Na imagem do espelho, a gente chama de pelinha. Mas esses espelhos planos aí vai ser assunto ainda para as próximas aulas, tá? Vamos estudar espelhos planos, espelhos convexos, espelhos não convexos, tá? Mas essa ideia de reflexão é mais ou menos essa daqui. A imagem se forma e tal, a gente tem um observador. Coloquei uma questão aqui de como é que isso pode aparecer pra gente. Deixa eu apagar aqui que tá meio feio esse desenho, olha só. É uma questão bem parecida, ó. Um raio de luz reflete em sua superfície plana e polida S. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma superfície que ele chamou de S. É uma superfície bem lisinha, bem polida, que vai refletir uma luz, qualquer coisa que a gente emita aqui nessa superfície, né? Conforme mostra a figura a seguir. O ângulo entre o raio incidente AO, então aqui a gente tem A e aqui a gente tem O aqui embaixo, mede 90 graus. Então aqui o raio de luz bateu aqui nesse ponto A, refletiu, chegando até no ponto B, e ele está afirmando aqui que ele formou um ângulo de 90 graus entre esses dois raios aqui, tá? Aí ele está pedindo para a gente marcar a alternativa aqui, que melhor represente o ângulo de incidência do raio e o respectivo desvio desse raio de luz ali. Primeira coisa, ele está pedindo para determinar o raio de incidência, né? Raio de incidência o que é? Nada mais vai ser do que o ângulo entre a reta normal e o raio antes de bater ali na superfície que está polida. Então aqui a gente, ó, essa reta normal ela não estava aqui não, tá? Eu coloquei ela aqui. O desenho era isso aqui, ó. Sem nada, estava assim, tá? Como é que eu faço para encontrar esse ângulo de incidência? Primeira coisa, traço uma reta normal aqui. Uma reta perpendicular a essa superfície que está lisinha. Reta normal a gente chama de N. O que a gente tem que saber, o que a gente não pode esquecer? Esse aqui vai ser o nosso ângulo de incidência, que a gente chama de I. E aqui vai ser o ângulo de
de reflexão, né, no caso. Como aqui ele está pedindo o primeiro valor que a gente tem aqui entre essas alternativas precisa ser o ângulo de incidência, então o primeiro valor que a gente precisa encontrar vai ser esse. Bem, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Professora, tem 90 graus aqui no total. Olha só, lembra que eu falei com vocês que o ângulo de incidência precisa ser igual ao ângulo de reflexão? Então, obrigatoriamente, esse I precisa ser igual a esse R. E se tudo aqui é 90, olha, então, consequentemente, o ângulo de incidência vai ser metade de 90 e o ângulo de reflexão também vai ser metade de 90, para que eu some tudo e dê 90. Então, consequentemente, pô, metade de 90 é 45, né? Então, esse ângulo de incidência aqui, a gente já sabe que é 45, certo? Aqui é 45 e aqui também é 45. Tá? Ângulo de incidência e ângulo de refração. Então, aqui de cara, olha só, a única alternativa que a gente tem com ângulo de incidência é a letra B. Então, a gente já pode marcar a letra B. Tá? Mas, ele está pedindo aqui em relação ao desvio também, né? O respectivo desvio. Quando a gente fala de desvio, só de curiosidade também, nada mais vai ser do que o ângulo que está faltando para a gente completar isso aqui para que ele forme 90, um ângulo reto. Ângulo reto não, ângulo raso, desculpa. Então, olha só. Vamos traçar uma outra reta aqui, ó. Aumentar ela e formando aqui um ângulo raso, né? Uma linha reta. Qual é a característica de um ângulo reto, né? A gente estuda isso aqui lá em matemática. Vamos imaginar que a gente tem aqui um eixo X e o eixo Y, né? Daqui até aqui a gente tem 90 graus. Ângulo raso vai ser 90 mais 90, que é 180. Aqui mais 90, que daria 270. E a volta completa 360 graus. Tá? Então, quando ele pedir o respectivo desvio, nada mais vai ser do que o valor que está faltando para complementar aqui, para que a gente tenha esse ângulo raso. Tá? Então, daqui até aqui. Então, o que ele está pedindo é essa medida aqui, tá? Que eu estou rachurando aqui de verde. Mas eu vou passar isso limpo, tá? Então, consequentemente, se aqui eu tenho 90, ó, esse desvio vai ser de 90 também, para que eu some de 180 aqui. Tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra B mesmo. Ângulo de incidência 45 e o respectivo desvio vai ser 90. Tá bom? Esse aqui é o primeiro exemplo. Isso aqui é o que eu queria falar com vocês sobre reflexão. Tá? Espelhos planos a gente ainda vai ver melhor, provavelmente na próxima aula. Não está na apostila, mas eu acho interessante botar. E vamos falar agora um pouco sobre refração. Qual é a principal diferença de reflexão para refração? Refração, pessoal, é toda vez que a gente tem um feixe de luz, né, um raio de luz, e ele está passando de um meio para o outro. Então, por exemplo, acendi uma lanterna, peguei um feixe de luz vermelho, um feixe de luz amarelo, não importa a cor, e acendi ele lá dentro de uma piscina. Né? O que vai acontecer com esse feixe de luz? Ele vai passar pelo ar, ele vai atingir a água até chegar lá embaixo, né? Até chegar no fundo da piscina. Ele passou de um meio para o outro. Ele transpassou essa... Então, consequentemente, como ele passou de um meio para o outro, a gente tem aí o que a gente chama de refração. Tá? Sempre de um meio para o outro. Aqui nesse exemplo a gente tem o meio A e aqui a gente tem o meio B. Pode ser um vidro, pode ser um líquido. Tá? Qualquer coisa que a luz consiga transpassar de um meio para o outro, a gente tem aí uma refração. Esse tipo de refração ela pode ter um desvio, como a gente pode observar nessa imagem, tá vendo? Ela não formou um ângulo reto aqui, um ângulo raso, ela formou uma inclinação aqui, ela desceu aqui um pouquinho, ou a gente também pode ter um sem desvio, como a gente pode observar nessa imagem, que ela formou exatamente um ângulo reto, tá vendo? Com desvio e sem desvio. E por que isso acontece? Eu não sei se todo mundo já reparou isso em algum momento, né? Quando a gente tem um copo com água, tem um copo aqui, tem água dentro dele, a partir do momento que a gente pega um canudinho e coloca dentro desse copo com água, qual a impressão que a gente tem? Que esse canudinho ele teve uma certa distorção na imagem dele. A nossa visão ao capturar essa imagem desse canudo dentro dessa água, a impressão que a gente tem é que esse canudo está distorcido, ou que ele está quebrado. Por que isso acontece? Porque a nossa visão observa a velocidade de propagação da luz com uma certa velocidade no ar, e dentro da água, por causa das moléculas, né, que a gente tem dentro do líquido, essa velocidade acaba diminuindo. Então, a nossa visão acaba capturando essa imagem distorcida. Tá? E é basicamente isso que acontece. A velocidade da luz não vai ser a mesma dependendo do meio. A velocidade da luz, como a gente já falou em algum momento aí, no vácuo, é a maior velocidade que a gente tem. A velocidade da luz no vácuo, isso aqui vocês precisam saber também, é mais ou menos 2 vezes 10 elevado à 8ª potência
metros por segundo, tá? Então, essa aqui é a velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de C, tá? Qualquer lugar do mundo, velocidade da luz no vácuo vai ser essa daqui. C igual a 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. A partir do momento que eu peguei essa luz e não estou mais no vácuo, eu meti essa luz dentro de um líquido, em cima de um vidro, vai haver uma diminuição dessa velocidade. Por conta disso, a gente tem essa distorção de imagem, tá? Onde a gente pode observar isso também? Eu estou dentro de uma piscina, estou olhando aqueles azulejos, né? Geralmente a gente observa que os azulejos eles estão mais curtinhos, fora, dentro da água a gente tem um azulejo do tamanho X. Quando a gente observa esse azulejo que está dentro da água, geralmente a gente tem uma imagem distorcida, uma imagem mais curtinha. É exatamente por conta disso, por causa da velocidade da luz que está se propagando dentro dela. E a nossa visão não consegue consertar esse erro, digamos assim, dessa velocidade. Alguns animais conseguem, a gente não consegue, por isso que a gente tem essa distorção. Por causa disso, né, a gente tem essa distorção ali nesse caso. Aonde que a gente costuma usar muito refração? Na fabricação de óculos, né, geralmente os problemas de miopia, astigmatismo, né, são corrigidos com essa refração. A gente pega uma lente de óculos, trabalha ela ali e tal, para que haja essa correção na nossa visão, tá? No caso, para quem tem algum tipo de problema relacionado a isso. E como é que esses problemas podem aparecer para a gente, né? Olha só. Como é que a gente encontra esse índice de refração, né? Essa diferença de refração quando uma luz passa de um meio para o outro? A gente trabalha com essa fórmula aqui. O índice de refração, que a gente chama de N, vai ser igual a constante, a velocidade da luz, que a gente chama de C, que vai ser sempre esse valor aqui, 3 10 elevado à oitava, dividido pela velocidade que a luz está se propagando no meio. Então, a luz está se propagando debaixo da água lá com 3 vezes 10, com 2 vezes 10 elevado à oitava. Essa aqui vai ser a velocidade, tá? Então, essa fórmula aqui que a gente sempre vai encontrar esse índice de refração. Índice de refração igual a velocidade da luz dividido pela velocidade que essa luz está se propagando ali no meio qualquer, tá? Coloquei um exemplo aqui para a gente fazer como é que isso pode aparecer. Uma outra observação muito, muito importante, de acordo com a cor da luz, a velocidade vai ser maior ou vai ser menor. Por exemplo, né, a gente já viu que, isso a gente falou lá no terceiro bimestre, que a luz branca é a mistura de todas as 7 cores primárias. A gente tem vermelho, violeta, amarelo, anil, né, e tem uma sequência de cores ali. A primeira é vermelha, ali embaixo, se não me engano, a última acho que é o anil. Essas luzes, quando a gente separa essas luzes, a gente chama essas luzes de monocromática, né? A gente separou a luz branca ali, separou todas as cores, a gente vai ter várias cores que a gente chama de monocromáticas. A primeira cor que a gente tem em cima, que é o vermelho, vai ser a cor que tem a maior velocidade de todas, tá? E ela vai diminuindo a velocidade de acordo com aquele arco-íris que a gente vai observando. Eu esqueci de botar aqui, eu devia ter botado aquela cartela de cores aqui, mas eu esqueci. Então, a cor vermelha ela vai se propagar com uma velocidade maior e de acordo com como vai descendo aquela cartela de cores até chegar lá embaixo, a gente vai ter uma velocidade menor. Tá? Isso é muito importante também a gente relembrar aqui. Relembrar não, falar, depois como que eu falei sobre isso com vocês. E nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo 2, ele está falando de uma luz amarela. Tá? A luz amarela do sódio propaga-se no vidro com essa velocidade aqui. 2 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Sendo que a velocidade da luz no vácuo, ele falou que é essa. Ó. Isso aqui a gente já sabe. Determine o índice de refração dessa luz no vidro. Tá? No ar vai ser essa daqui, 3 vezes 10 elevado à oitava. Né? Quanto que vai ser esse índice de refração? Né? Uma vez que a velocidade depois dessa luz se propagar no vidro passou a essa velocidade aqui. Só a gente substituir nessa fórmula. O índice de refração que a gente quer encontrar, que no caso vai ser o N, vai ser igual ao C, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava. Isso a gente vai colocar aqui no numerador. Dividido pela velocidade ali de propagação no vidro, né, dessa luz amarela, que ele está afirmando o problema que é 2 vezes 10 elevado à oitava. Tá vendo? Velocidade da luz em cima, velocidade da luz amarela no vidro embaixo. Tá? A gente vai observar que esse índice de refração sempre vai dar um número maior do que 1. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente tem. Então, nenhum número aqui em cima vai ser menor do que o de baixo. Tá? Então, sempre vai dar 1, alguma coisa, 1,5, 1,2, 1, sei lá o que. Tá? Então, sempre vai dar 1, alguma coisa.
Vamos dividir isso aqui então. Estou dividindo dois números, notação científica, né? Ó, aqui em cima, o que a gente pode fazer? Ó? A gente tem um 10 elevado à oitava em cima e a gente tem um 10 elevado à oitava embaixo. Isso aqui a gente pode cortar então, tá? Vai dar 1 essa divisão, dois números iguais. E 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? Achamos aqui o nosso índice de refração. 1,5. Tem unidade de medida? Não tem, é só isso aqui. Tá? Esse vai ser o índice de refração do vidro nessa propagação do ar por esse outro meio aí, nesse caso. Tá? Esse aqui é o primeiro exemplo. Tem uns exercícios desse aí também. E vamos falar também um pouquinho sobre as leis de refração. A gente tem duas leis aqui. Tá? Na verdade, a primeira complementa a segunda, sabe? Então, assim, são duas leis, mas elas acabam se tornando uma só. A primeira que a gente tem aqui, ela vai dizer o seguinte pra gente. Deixa eu apagar esse vídeo depois da escada. Aqui a gente tem um meio, né? Meio 1 e meio 2, pode ser ar, pode ser água, pode ser ar e vidro, não importa, tá? E ele vai dizer o seguinte pra gente. Quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz se aproxima do normal. O que ele quer dizer pra gente em meio menos refringente e mais refringente? Quando a gente diz que o meio é menos refringente, é quando a velocidade dele é uma velocidade muito, muito próxima da velocidade da luz. Tá? E um meio menos refringente é quando ele está menos próximo dessa velocidade da luz. Então, quanto maior for essa diferença aqui, a gente vai observar que o raio incidente ele vai estar cada vez mais próximo aqui dessa reta normal. Então, aqui eu tenho um meio qualquer, tá? Sem uma reta normal que a gente chama de reta imaginária. Incidir um raio de luz nesse objeto aqui. Quanto mais próximo esse raio se propagar dessa reta normal, então, deixa eu fazer aqui de verde, ó. Quanto mais próximo aqui o raio se chegar aqui perto dessa normal, mais refringente a gente vai dizer que esse objeto é. Quanto mais próximo ele estiver aqui desse outro meio de cá, ele estiver mais próximo do meio 1, menos refringente ele vai ser. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que ele está querendo dizer para a gente em relação a essa primeira lei aqui. O raio incidente I e o raio refratado R, em relação à reta normal à superfície de separação, pertencem ao mesmo plano e a gente pode observar isso aqui. Tá? Quanto mais refringente, mais próximo da normal. E com isso a gente pode chegar a essa segunda lei aqui que a gente chama de lei de Snell, que foi desenvolvida por Snell. Que a gente vai fazer esse exercício aqui para a gente entender isso melhor. Eu vou tentar explicar isso aqui meio complicado, mas olha só. Eu acho que quando a gente faz um exemplo fica mais fácil de entender. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente tem um meio qualquer, aqui pode ser uma piscina, um vidro, não importa também, tá? E que eu refleti um raio de luz nessa superfície. A parte de cima a gente vai chamar de meio A, e a parte de baixo, como é composto por um lateral, a gente vai chamar de meio B. Tá? Joguei um feixe de luz nesse objeto. Com um ângulo aqui em relação à reta normal, imagina que aqui a gente tem uma reta imaginária normal, com um ângulo de 30 graus aqui. Tá? E a gente observou que esse raio de luz, ao se propagar de um meio, do meio A para o meio B, ela formou um ângulo aqui de 60, tá vendo? Ela deu uma quebrada aqui, ó. Formou um ângulo aqui de 60 graus, tá? Ao passar do meio A para o meio B. E ele está pedindo para a gente encontrar aqui qual seria o índice de refração em relação a essa superfície A. E ele deu o índice de refração do B, tá? Ele está afirmando aqui, ó, que o índice de refração do B é igual a 1. A gente tem o ângulo do A, a gente tem o ângulo do B. A gente precisa encontrar o índice de refração do A, que a gente chama de NA, e o índice de refração do B a gente tem que vale igual a 1. A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, que é a segunda lei de Snell, que ela diz o seguinte, eu vou ler assim em poucas palavras. O índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de refração, tá? O seno que a gente tem em cima, vai ser igual ao índice de refração que a gente tem embaixo, vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui, de refração. N1 vezes o seno de I vai ser igual ao N2 vezes o seno de R. Tá? Então, vai ser basicamente essa fórmula que a gente vai usar. Isso aqui, nesse momento, não tem nenhum exercício com isso não, mas depois eu ainda vou falar sobre isso. Olha só.
Como é que a gente vai trabalhar com isso? Eu vou fazer de novo aqui em cima, de azul, que acho que aqui embaixo está muito embolado. Ó, esse N1 nada mais vai ser do que o índice de refração que a gente quer encontrar, que a gente chamou de NA, vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui de incidência, né, que aqui é 30 graus, tá? Vai ser igual ao índice de refração do B, que no caso aqui, no problema, ele falou que é 1, então aqui no lugar desse N2 eu vou botar igual a 1, vezes o seno desse segundo ângulo que a gente tem aqui, que é o refratado, que no caso é 60 graus. Então, geralmente ele vai falar assim, ele vai dar dois ângulos, tá? O de cima a gente sempre coloca do lado esquerdo, tá? Ou ele vai dar o índice de refração do primeiro ou do segundo, não sei. E do outro lado a gente vai colocar o refratado. Aqui ele deu, que geralmente ele sempre vai dar o A ou o B, tá? E vai pedir para você encontrar o outro. Então aqui no B ele deu igual a 1 e aqui o seno do ângulo de 60 graus. Isso aqui é o que a gente precisa encontrar, então a gente vai resolver isso. Geralmente no problema, ele vai dar para a gente o valor desse seno, tá? Então não se preocupem com isso. Nesse problema eu esqueci de botar. Mas, se não der, dá para a gente olhar. A gente sabe o valor do seno de 30, é um ângulo notável, e o seno de 60 também. Quando a gente olha lá aquela tabelinha de seno, cosseno, tangente, conteúdo que a gente aprende lá no primeiro ano em matemática, a gente vê que o seno de 30 graus é igual a meio, tá? Então aqui o NJ que eu quero encontrar, eu vou repetir. No lugar do seno de 30 graus, eu vou botar o valor correspondente, que é meio, 1 sobre 2, que vai ser igual a 1, vezes o seno de 60, que pela tabelinha corresponde à raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Ficou isso aqui, ó. Vamos resolver isso aqui agora. Tenho 2 no denominador do lado direito, tenho 2 do lado esquerdo também, e os dois estão multiplicando. Eu posso cortar, tá? Simplificar nossa vida aqui, ó. Vou cortar isso com isso, tá? NA vezes 1. Qualquer coisa que eu multiplique com 1 não altera o resultado, certo? Então, o ângulo de incidência o ângulo de refração do meio A vai ser igual a 1 vezes raiz quadrada de 3. Qualquer coisa que eu multiplique com 1 também não altera. Vai ser igual a raiz quadrada de 3. Tá? Então, o índice de refração do meio A aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3. Essa vai ser a resposta, usando aqui a segunda lei da lei de Snell. E ele está pedindo para a gente encontrar também nesse problema a velocidade que se propaga nesse meio. Eu posso usar a segunda fórmula, essa fórmula aqui. Ó. A velocidade que se propaga no meio. Ó. Posso trabalhar com essa fórmula aqui. Geralmente a gente vai trabalhar com as duas juntas, tá? Índice de refração igual a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio que ele está pedindo. Então, N igual a C sobre Z. Vou botar aqui. Então, ele está pedindo essa velocidade que está se propagando no A. Então, esse N aqui vai ser o N do A que a gente acabou de encontrar. O índice de refração do A a gente encontrou que vale raiz quadrada de 3 nesse primeiro passo, certo? Vamos chamar isso aqui de 1, esse aqui de segundo. Então, vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui, ó. No lugar do NDA, a gente vai colocar raiz quadrada de 3. Velocidade da luz a gente sabe, né? 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Isso aí tem que estar no sangue, a gente não pode esquecer. Aqui a gente coloca 3 vezes 10 elevado à oitava potência. E esse V aqui é a velocidade que ele está se propagando, que é o que ele está pedindo para a gente encontrar. Qual a velocidade que ele está se propagando nesse meio A aqui? Isso aí a gente vai encontrar. Só resolver essa conta agora, tá, gente? Olha só. Como é que a gente pode fazer aqui? Tem o número em cima, tem o número no denominador, né? Vamos multiplicar isso aqui cruzado. Completa aqui com 1 e vamos multiplicar o de baixo pelo de cima, que vai ser igual a multiplicação de cima pelo de baixo. Então, aqui, ó, vamos começar pelo que tem letra. Raiz quadrada de 3 vezes VA, só juntar, né? Vai dar raiz quadrada de 3 VA. Eita, fiz merda aqui. Que vai ser igual, ó, foi esse por esse. Vai ser igual a multiplicação desse por esse. 1 vezes 3, vai dar 3 mesmo, né? Vai ser 3 vezes 10 elevado à oitava. Multipliquei esse por esse, que foi igual a multiplicação desse por esse. Para a gente continuar aqui, ó,
passa dividindo essa raiz quadrada de 3, mas deixa essa velocidade aqui isolada. Então, aqui a velocidade de propagação no meio A vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava potência, dividido por raiz quadrada de 3. O que eu posso fazer aqui? Precisa tirar essa raiz quadrada do denominador, né? Não é muito aceitável a gente deixar uma raiz quadrada no denominador. Então, aqui a gente usa uma coisa que a gente aprende lá na matemática, que a gente chama de racionalização, que é tirar essa raiz quadrada aqui de baixo, para deixar uma resposta mais bonitinha. O que a gente faz então? A gente multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz que a gente tem aqui. Se aqui é raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Se eu tenho raiz quadrada de 5, multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. Tá? Sempre pela mesma raiz que tem ali. Então vamos fazer isso aqui, a gente vai observar que essa raiz vai sumir. Ó. Aqui em cima vai ficar assim mesmo, né? Vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava raiz quadrada de 3. Tá? Não posso multiplicar raiz com o número elevado à potência. Deixa assim mesmo. E aqui embaixo, no nosso denominador, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 9. Vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Né? Então aqui a gente vai observar que sempre que a gente multiplica duas raízes com o mesmo valor aqui, sempre vai dar um número sem raiz. Ah, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai dar 5. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, vai dar 7. Tá? Aqui é 3. Ficou assim. Ó. Multipliquei, ficou essa resposta. Posso cortar esse 3 com esse 3, né? Uma vez que a gente tem aqui nos multiplicando, então esse aqui posso cortar com isso. E aqui vai sobrar o seguinte. Velocidade de propagação no ar vai ser igual a 10 à oitava raiz de 3, ou a gente pode inverter aqui. A gente pode falar que a raiz quadrada de 3, 10 elevado à oitava. Metros por segundo nesse caso. Então, vai ser a unidade de medida aqui. E essa vai ser a resposta. Tá? Aqui não coube, mas na gravação, mas a raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Essa é a resposta aqui desse exemplo 3. Vou passar isso a limpo, vai ficar bonitinho lá. E o último exemplo aqui que eu queria fazer com vocês também é uma questão de vestibular. Ela não tem desenho, mas dá para a gente interpretar aqui e fazer de boa. Olha só. Um raio de luz monocromático, tá? Quando a gente fala em raio de luz monocromático, é um raio de luz que tem uma cor apenas, propaga-se do meio A para o meio B e forma com a reta normal uma superfície de separação com ângulo de 30 graus e um ângulo de 45 graus, respectivamente. O meio B é A e possui um índice de refração igual a 1. E por onde a luz propaga-se com uma velocidade, aí que ele deu a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava. Portanto, a velocidade de propagação da luz no meio A corresponde a quanto? Então, isso que ele está pedindo para a gente encontrar. Eu já tinha começado a fazer, mas... aqui, por exemplo. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem o meio A e a gente tem o B, e aqui eu coloquei a lei de Snell. Vamos substituir o que a gente tem. Meio A, NA, meio B, NB. Tá? Ângulos que a gente tem, 30 e 45 graus, respectivamente. Ó. Então, aqui a gente já sabe, como ele usou a palavra respectivamente, eu não vou nem fazer o desenho, tá? Dá para a gente, só olhando assim, entender. Ó. O meio A, respectivamente, a 30 graus, e o meio B, respectivamente a 45 graus, sendo que ele deu o índice de refração do B. Ele está afirmando que A é igual a 1. Então, esses valores a gente vai substituir aqui na fórmula. Então, vamos lá. Ele está pedindo para a gente encontrar a velocidade, né? Então, a gente precisa do índice de refração. O que a gente tem aqui dessa fórmula? A gente tem o seno desse ângulo A, que vai ser o seno de 30. A gente tem o seno de refração, que vai ser 45. E o índice de refração do A a gente tem que ir igual a 1, então aqui a gente vai substituir igual a 1. Tá? Então vamos substituir aqui. N de A a gente não sabe, a gente precisa encontrar. Aqui seria o seno de 30, igual. Índice de refração do B, que ele afirmou no enunciado que é igual a 1, vezes o seno do ângulo ali, que é 45. Vamos resolver. Aqui ele deu os valores. Ele está afirmando que o seno de 30 é igual a meio. Então, no lugar disso aqui, eu posso substituir meio. Seno de 45, ele está afirmando que é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui a gente vai substituir raiz de 2 sobre 2. Então, N de A
vezes meio, substituir aqui no lugar do seno de 30, vai ser igual a 1 vezes o seno de 45, que ele afirmou que é a raiz de 2 sobre 2. Vamos resolver isso, né? Vamos simplificar a nossa vida, né? Ó, tem 2 dividindo aqui, tem 2 dividindo do outro lado. Pode cortar isso com isso. N de A vezes 1 vai dar N de A. E 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 2. Encontramos aqui o índice de refração do meio A. Como ele está pedindo a velocidade de propagação desse meio A, agora a gente vai usar outra fórmula que a gente consegue encontrar essa velocidade. A fórmula diz o seguinte: o índice de refração vai ser igual à velocidade da luz dividido pela velocidade que ele está se propagando ali, que é o que ele está pedindo. N de A, né? Nós já encontramos aqui a refração do A raiz quadrada de 2. Então, esse valor a gente vai substituir aqui no lugar do N de A. Velocidade da luz é a mesma. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado à oitava. E o V aqui é o que ele está pedindo. Portanto, a velocidade de propagação da luz no meio A será de quanto? Isso aqui é o que a gente quer encontrar. Tá? Então, primeiro a gente encontrou esse índice de refração, para depois a gente encontrar essa velocidade do meio A propriamente dito. Ficou assim. Vamos resolver igual a gente resolveu o exemplo 3 lá de cima. Ó. Tem nada aqui embaixo, completa com 1. E vamos multiplicar cruzado, de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo. Raiz quadrada de 2 vezes V, raiz quadrada de 2V, juntamos aqui. Que vai ser igual a 1 vezes 3, que vai dar 3, né? Qualquer coisa que a gente multiplique com 1 altera o resultado. Então, 1 vezes 3 vezes 10 elevado à oitava potência vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Raiz quadrada de 2 que está multiplicando, passo dividindo. Precisamos tirar essa raiz quadrada do denominador, então vamos racionalizar, que nem a gente fez no outro exemplo. Aqui a raiz quadrada de 2, então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Entrou aqui no denominador. E aqui em cima é só a gente juntar tudo. 3 vezes 10 elevado à oitava potência vezes raiz de 2. Juntou tudo aqui. Eu inverti um pouco a ordem para ficar mais arrumadinho, mas ainda pode deixar depois, que não tem problema não. Só juntar os 3 números aqui. Ó. O que eu posso fazer aqui agora, né? Posso dividir esses 2 números inteiros. Raiz quadrada de 2 não tem o que fazer. 10 elevado à oitava potência também não. É. Esse 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? 3 reais dividido pelas 2 pessoas vai dar 1,50, 1,5. Então, qual vai ser a velocidade de propagação dessa luz no meio A? 1,5 raiz de 2 vezes 10 elevado à oitava potência, metros por segundo. Vai ser a letra D aqui. Conta grande, mas é grande, mas é simples, tá? Só tem que lembrar algumas propriedades aqui. Tudo bem? Deixa eu parar.